Olá, meu povo, quarta-feira, e vamos para a nossa aula de hoje, que é a aula de Geografia. E a amiga vai pedir para que vocês peguem o livro sai de vocês e abram na página 184, que é essa página aqui. Em Geografia, nós estamos trabalhando sobre as diferentes comunidades que habitam em nosso Brasil. E aí, nós já trabalhamos sobre os indígenas, que foram os primeiros povos a habitar no Brasil, os portugueses, que chegaram logo após os indígenas, e hoje nós iremos trabalhar sobre os africanos. Mas que povos foram esses? Vamos conhecer? Olha só, depois que os portugueses chegaram ao Brasil, diversos povos de origem africana foram escravizados e forçados a vir para cá, trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, um produto muito valorizado no período colonial. Mas, tia Mica, o que são pessoas escravizadas? O que significa escravizados? Então, são pessoas que não tinham a liberdade, são pessoas que deixaram de ser delas mesmas e passaram a ser de outras pessoas. Por exemplo, elas passaram a ter donos. Olha só, tem aí no glossário no livro de vocês. Escravizados são aqueles que são privados de liberdade, tornando-se propriedade de alguém. Os fazendeiros eram donos dos escravos. Então, os escravos faziam aquilo que os fazendeiros queriam. Então, eles não tinham a liberdade de ir e vir para onde quiserem e fazerem o que quiserem. Eles eram mandados. Então, pega o marcador de texto de vocês e grifem aqui, ó, essa parte que diz assim: foram escravizados e forçados a vir para cá, trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, um produto muito valorizado no período colonial. E aí temos aqui também o glossário de vocês, que vocês irão colocar assim na frente, ó. Importante. Certo? Para que vocês não possam, para que vocês não esqueçam, né? Quem eram as pessoas escravizadas? E ainda dizendo aqui, ó. Os africanos, eles trouxeram muitos conhecimentos que foram incorporados pelos portugueses e pelos indígenas, da mesma forma que assimilaram informações das culturas daqui. Foi como a tia explicou para vocês sobre os portugueses. Eles trouxeram culturas, mas aqui também já existiam culturas, então foi uma troca, né? E aí foi quando eles foram incorporando e assimilando essas informações. Até hoje, existem comunidades tradicionais, chamadas de quilombolas, que fazem referência às vilas constituídas de africanos que fugiram da escravidão. Olha só, para que vocês possam entender um pouquinho da influência da cultura africana, a tia vai passar para vocês um vídeo agora, que fala sobre os africanos, e nós voltamos já já. Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses,
os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandava mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, naquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passem por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Então, olha só, de acordo com o vídeo que vocês assistiram e toda a explicação que a amiga fez antes do vídeo, agora vocês puderam compreender melhor um pouco sobre a cultura africana. E nós vamos para a página 184, no Para Saber Mais, e vamos fazer a leitura desse texto aqui, que está dizendo assim: como era a vida do Quilombo dos Palmares.
Então, o Quilombo dos Palmares se formou em uma área onde atualmente fica a divisa entre Alagoas e Pernambuco. No começo, era composto exclusivamente de africanos, ou seja, essa comunidade, né, Quilombo dos Palmares, era apenas de africanos, de origem angolana, fugidos do trabalho escravo das fazendas de cana-de-açúcar da região. Mas, nos 100 anos de existência do lugar, índios e brancos marginalizados também se juntaram à população negra. No auge, Palmares era um povoado grande para os padrões da época, abrigava 20 mil habitantes e incluía 9 aldeias chamadas de mocambos. Deixa a sua tia baixar aqui um pouquinho. O Quilombo dos Palmares foi uma grande comunidade formada por pessoas que buscavam liberdade e encontraram na união uma maneira de resistir. Então, olha só, o Quilombo dos Palmares, né, foi uma comunidade, né, como ele está dizendo aqui, formada por pessoas que buscavam a liberdade. Então, aquelas pessoas que foram escravizadas no início era exclusivamente dos africanos. Eles buscavam por liberdade. Porque, como a tia explicou lá no início, os africanos, eles eram escravizados e era como se não, eles eram propriedade do fazendeiro. Então, o fazendeiro era quem mandava, ele escravizava. E aí o Quilombo dos Palmares foi uma comunidade para onde os africanos, né, escravizados, eles fugiram e formaram essa comunidade. Olha só, agora nós vamos para a página 185. E na página 185 nós temos aí um mão na massa, que está dizendo assim: que tal relembrar o que aprendemos até agora? Para isso, complete a palavra cruzada, tendo como base os principais povos que formaram a população brasileira. Então, olha só. Nós iremos responder aqui na frente e depois nós vamos colocar lá as palavrinhas cruzadas, ok? Para ficar mais fácil. Então vejam bem. Os primeiros povos a habitar o território que atualmente abriga o Brasil. Quem foram os primeiros povos? Então vocês sabem, né, diante de toda a explicação que nós estamos tendo aí desde o início das atividades de geografia, que os primeiros povos a habitarem as terras que hoje abrigam o Brasil foram os indígenas. Então aqui, ó, no número 1, nós vamos colocar aqui, ó, indígenas. Deixa eu só aqui consertar aqui. Então, ó, indígenas. Uma das atividades desenvolvidas pelos primeiros habitantes indígenas no Brasil. Então, que atividades eram essas? A cerâmica. O grupo indígena que ocupava grande parte do litoral brasileiro antes da chegada dos colonizadores portugueses. O Tupi, Guarani, né? Conjunto de pessoas que se organizava sobre o mesmo conjunto de normas eram chamados de comunidade. Tia Mica, por que nós estamos colocando as respostas aí na frente? Porque na hora de estudar, quando vocês forem revisar, né, o conteúdo para as nossas provas, fica mais fácil do que estar procurando lá na cruzadinha. Então, a resposta já vai estar lá na frente. Ó, origem dos povos que foram forçados a vir trabalhar como escravos no Brasil. Então, quem foi que foi forçado a vir trabalhar como escravo no Brasil? Então, foram as africanas, né? Foi de origem africana. Aqui o 5, africana. A origem desses povos era africana. Nome dado às vilas formadas por africanos fugitivos da escravidão: quilombos. O nome do quilombo antigo, onde atualmente fica na divisa entre Alagoas e Pernambuco, é Palmares. Então vocês vão anotar
as respostas aí na frente, pausa, anota e depois volta, que nós iremos agora completar a nossa cruzadinha, certo? A cruzadinha de tia Mica aqui ficou bem pequenininha, mas eu irei colocar aqui os nomes em ordem, com a numeração, para que vocês possam fazer aí no livro de vocês. Então, número 1, a tia vai colocar aqui ao lado. Número 1, nós iremos colocar o nome indígenas. Então, vocês irão colocar aí nos quadrinhos de vocês o nome indígenas. Número 2, nós lemos lá, né? Cerâmica. O 3, Tupi-Guarani. Nós temos aí comunidade. O 5, nós temos aí africana, que foi a origem, né, dos povos que foram escravizados. Africana. O 6, quilombos. E o 7, Palmares. Então, olha só. A tia não colocou aqui na cruzadinha porque a minha fica muito pequena. Não dá para vocês enxergarem direito. Mas aí, na cruzadinha de vocês, dá para vocês organizarem. Que vocês pausam, escrevem, né? E a nossa aula de geografia de hoje está ficando por aqui, né? Amanhã tia Mica volta de novo com 2 aulas e vocês terão aula com tia Jaci e com o tio Romário, tá? Ó, um beijo, um abraço bem apertado no coração de vocês. A tia tá com muita saudade de vocês. Não vê a hora de tudo isso passar, para que a gente possa estar juntinho na nossa sala, tá? Ó, beijão.